beleza? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que qualquer pessoa que queira minimamente evoluir vai ficar interessada, que é a questão de como mudar. Tipo assim, o que tá por trás da mentalidade da pessoa que quer mudar e realmente consegue. Que, bom, convenhamos aqui, é muito difícil uma pessoa que não fica só no desejo, mas que realmente consegue o resultado da mudança. E é sobre isso que hoje a gente vai falar aqui. Se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, aqui é um ambiente para você entender, né, mais sobre a questão da mentalidade, neurociência, psicologia, espiritualidade, tudo que faz o ser humano conseguir evoluir. E eu amo esses assuntos e trago aqui porque eu sei que é um propósito. Eu me transformei em uma nova pessoa, com uma nova mentalidade. E o meu objetivo é transbordar na sua vida. Então, se você tem interesse nesses assuntos, já se inscreve e me segue no Instagram pra gente ficar mais próximos. Mas enfim, vamos pro que interessa. Eu fiz aqui um desenhozinho para vocês entenderem que existe um espaço entre o desejo de mudar e, de fato, a mudança. E dentro desse espaço existe uma chavinha, que é a porta pelo qual você consegue chegar de fato na mudança, que é a questão da identidade. Eu vou te falar, viu? Se tem uma coisa que é difícil nessa vida é mudar, né? E você já deve ter percebido isso. Eu vou trazer aqui, para basear a nossa conversa, o viés da psicologia, o viés da neurociência e o viés da espiritualidade. Ambas conversam entre si e são super coerentes com o modo de pensar do que de fato faz o ser humano conseguir mudar. 6 anos atrás que eu comecei com essa coisa de querer rotina, hábitos, me tornar uma pessoa melhor, eu me enxergava como uma pessoa noturna a vida inteira. Eu acredito, porque minha mãe sempre gostou de dormir muito, minha família, minha avó, velho normalmente acorda mais cedo, né? Minha avó, de parte de mãe, ela gostava de acordar tarde, enfim. Foram as experiências que eu tive e eu sempre gostei de acordar tarde, sempre me considerei uma pessoa noturna. Achava barango quem acordava cedo. Nossa, pra quê? Ai, pra que fazer isso? Era assim que eu me enxergava. Então, essa era a minha biblioteca, esse era um dos livros da minha biblioteca interna. E o viés cognitivo é justamente isso, eu vou ser coerente com aquilo que eu acredito. Então, os meus comportamentos eram: eu preciso acordar tarde, eu preciso dormir tarde, eu não consigo desenvolver nada de manhã, eu não consigo desenvolver minha inteligência de manhã, eu não sou produtiva de manhã. É assim que eu me enxergava. Então, os meus comportamentos, os meus hábitos, eles tinham que ser coerentes com o que eu acreditava, com a minha identidade. Só que assim, todas as mudanças da minha vida, inconscientemente, mesmo eu não sabendo esse conceito, eu apliquei e foi o que deu certo. Quando eu comecei a me enxergar como uma pessoa matinal. Então é como se eu copiasse os comportamentos de uma pessoa matinal. E aí é um ciclo doido, é um ciclo assim vicioso, virtuoso, na verdade. Por quê? Porque quanto mais eu acreditava que eu era essa pessoa, mais eu me comportava como essa pessoa, então eu tinha os hábitos dessa pessoa. E aí eu comecei a estudar sobre higiene do sono, comecei a dormir mais cedo, comecei a gostar daquela sensação de acordar cedo. Então, basicamente, os meus hábitos, né, os meus comportamentos, eles começaram a gerar a minha nova identidade. A minha nova identidade começou a gerar os meus hábitos matinais, entende? Então aqui eu trouxe o exemplo da questão da rotina, que foi algo perceptível na minha vida. Todo mundo que me conhece antes e depois é uma Suelen antes, uma Suelen completamente diferente depois. E hoje eu jamais me considero uma pessoa noturna, não faz parte de quem eu sou. Eu não acredito ser uma pessoa noturna, eu acredito ser uma pessoa matinal. Então, na parte da psicologia é esse viés. Na parte da neurociência, basicamente os seus comportamentos, quando eles são repetidos várias vezes e você começa a tomar gosto por aquilo, aquilo se torna um hábito, e hábitos são conexões neurais. Eu tenho até aqui desenhado também, ó. Na neurociência, eles falam que
neurônios que se conectam juntos, disparam juntos, eles permanecem juntos. Quando você tem um comportamento repetidas vezes, vamos voltar no exemplo aí do noturno e matinal. A vida toda eu tive um comportamento de dormir tarde e acordar tarde. Então, esses neurônios aqui, eu até coloquei um exemplo, é como se fossem pessoas que se comunicam pela mesma ideia, assim, e cada vez que eles se comunicam, eles ficam mais próximos, até que eles ficam muito enraizados. Isso cria um hábito. Então, à medida que eu cada vez reforçava o comportamento, mais eu criava esse hábito e mais esse hábito demonstrava qual era a minha identidade, mais a minha identidade demonstrava qual era o meu hábito. E a partir do momento que eu comecei a criar novas conexões, ou seja, na parte da psicologia, um novo livro lá para dentro, e neurobiologicamente falando, uma nova conexão neural que exigiu muito esforço no início, eu fui dando evidências, lembra da coerência? Eu fui dando evidências para o meu cérebro de que eu era aquela pessoa. E aí o seu cérebro, ele não gosta de gastar energia, né? E aí ele automatizou essa questão de eu acordar cedo, de eu ser uma pessoa matinal e de eu acreditar nisso. No viés da espiritualidade, eu não sei, né, qual que é a sua religião, eu sou cristã. Se você não for, não tem problema, só pega como base que eu tô falando, que quando a gente se converte, né, a gente se torna uma nova criatura, uma nova identidade. E identidade significa você se identificar com a pessoa que você quer ser. E aí, no caso da espiritualidade, quando você se converte, você começa a se identificar com Cristo, com Jesus, sendo manso, sendo humilde, enfim. E aí, em Romanos 12, na Bíblia, fala que, tipo assim, para viver a nova natureza, né, ser uma nova pessoa, você precisa passar por uma renovação da sua mente. Então tá tudo interligado, por isso que eu falei. Olha que louco isso. Eu começo a me comportar como quem eu quero ser, que é Jesus. Eu começo a me identificar com aquilo. E aquilo vai moldando a minha identidade, eu vou tendo uma renovação da minha mente. Em Provérbios também fala sobre isso, fala como você se imagina, assim você é, a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, basicamente, está tudo interligado. E aí, qual que é o objetivo, né, que eu tô gravando aqui? É que se você quer mudar, pega o exemplo que eu dei da questão matinal, ou enfim. O que eu tô fazendo aqui agora, eu ainda não tenho a identidade de uma criadora de conteúdo, eu ainda não encarnei essa identidade. Mas o processo do autoconhecimento, ele é muito assim, sabe? Você vai e volta, revisita conhecimentos antigos, junta com conhecimento novo, então você está eternamente fazendo isso. E por mais que eu já tinha esse conhecimento aqui para criar uma nova identidade e ser a pessoa que eu quero ser, eu preciso me comportar como se eu fosse essa pessoa. Então você tem que começar a se perguntar, por exemplo, no meu caso aqui, eu quero desenvolver uma identidade de uma criadora de conteúdo, de conseguir trazer todo esse meu conhecimento aqui para a internet, para redes sociais, enfim. E principalmente para o YouTube, que eu acredito que eu posso agregar muito valor na vida das pessoas. E esse é o meu propósito. Eu não posso parar tudo que eu sei, tudo que me transforma em mim, porque é até egoísmo. Então tem que ir para você. Só que é tão difícil para mim, porque eu não me vejo como essa pessoa que grava conteúdo, que eu vivo numa eterna inconstância. Só que esses dias eu revisitei esse conhecimento da questão da mudança da mentalidade, da identidade. Eu revisitei. E aí, o que eu tô fazendo exatamente aqui? Eu tô criando evidência de que eu sou essa pessoa, me comportando como essa pessoa, gravando esse vídeo. E eu tô me comprometendo a fazer isso pelo menos, sei lá, uma vez por semana, mas eu quero, na verdade, todos os dias, para criar cada vez mais evidência desse comportamento, para o meu cérebro automatizar isso e eu começar a, de fato, me enxergar como essa pessoa que cria conteúdo. E isso se tornar quem eu sou. E aí você vai, não é fingindo ser essa pessoa, mas você vai se comportar até você se tornar. Você vai criar evidências para o seu cérebro, porque ele precisa de coerência. Eu quero, lembra do eu querer e mudar? Pensa se eu falo assim, eu quero ser uma youtuber
reconhecida, uma criadora de conteúdo reconhecida. Eu quero. Beleza, eu quero. Mas eu não acredito que eu sou. Isso não faz parte da minha identidade. Mas você lembra do do ciclo? Eu não acredito porque eu não tenho evidência, eu não tenho comportamentos que me mostram que eu sou essa pessoa. Então no comecinho, no início, no começo, é difícil mesmo, é estranho, porque eu continuo meio que não acreditando, mas me comportando como se eu fosse, até isso virar quem eu sou. O que eu tô fazendo exatamente agora é isso. O meu convite para você é que hoje você escreva assim de forma prática mesmo essas perguntas. Primeiro você vai colocar assim: quem é a pessoa que eu quero me tornar? X. Aí você vai colocar: o que essa pessoa faz no dia a dia? Qual é a rotina dessa pessoa? Quais são as decisões que essa pessoa toma? O que tem na geladeira dessa pessoa? O que essa pessoa lê? O que essa pessoa escuta? E começa a se comportar como se já fosse. Entendeu? Parece simples, mas eu sei que é complicado. Eu sei que é complicado, porque eu tenho esse conhecimento, minha mente já abriu para isso, só que tá aí eu tentando construir uma nova identidade. Tá aí eu. Mas a diferença é que eu eu quero ser melhor todos os dias. Essa é a diferença. Não quer dizer que eu cheguei lá e que eu tô perfeita e que eu já tenho todas as identidades que eu gostaria de ter, que eu sou a pessoa que eu gostaria de ser. Ainda não. Eu não sou a pessoa que eu já fui, mas eu também não sou a pessoa que eu quero ser, mas, tipo assim, eu tô num momento onde eu já evoluí. E a minha busca é por sempre estar avançando, entende? Então eu te convido a caminhar comigo em relação a isso. Vamos juntos, assim, sabe? Comenta aqui, me chama lá no Instagram. Eu quero realmente ter um contato próximo com você, quero te ajudar nessa caminhada. E eu tenho certeza que dá pra viver uma vida assim mais plena, significativa, com propósito, sem ser no automático, sabe? Então, é isso, eu não vou despedir de você porque eu tenho outro vídeo aqui que eu falo sobre sequestro emocional, a forma de você conseguir dominar suas emoções. Então já vai para esse vídeo e nos vemos na próxima. Um beijo!